Você está ouvindo Bala na Agulha. Paulo tá dançando aqui, que é isso, pô? É que você virou gostoso do Camaro Amarelo agora, não? Meu Deus. Põe mais um pouquinho, põe mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu tô escutando direito. Tá bom, vai, tá bom, tá bom. Tá ótimo. Você tinha CG, agora você tem o Camaro Amarelo, Conde? Olha, é brincadeira, né? É, a turma tem muito nego aí que tinha CGzinho, hoje anda de Camaro Amarelo, Conde, né? Olha, rapaz do céu, o que eu vou falar aqui? Ai, ai. É isso que vai ter em Amparo no Eu acho que, no acho aniversário? que os caras do Camaro Amarelo abrem o show, né? Ah, é? É, acho que eles abrem o show. Abre o show. Se essa abertura, imagina o final, hein? Meu Mas Deus o do Conde, céu. falando sobre o show, o que vai ter, a gente sabe que vai ser um playback, inclusive até procurando fotografia dos cantores aí que vão se apresentar em Amparo para a gente publicar no jornal. Se você acha que qualquer pessoa pode entrar no site oficial de todos os cantores que vão estar aí em Amparo, você não encontra que eles vão fazer show em Amparo, porque é um playback, né? Na realidade aí a emissora de rádio traz, eu acredito que até não sei se ela paga alguma coisa para o artista vem de graça para a emissora e ela promove esse show, né, na praça pública, mas não consta lá que eles estarão em Amparo, os cantores, mas porque não é um show, é assim vamos dizer assim, uma rapidinha, vai. É uma rapidinha, Exatamente. né? É igual aqueles programas que tinha antigamente, Barros de Alencar, Bolinha. É verdade, o Bolinha, é verdade. Que punha o camarada, daí soltava a música, o cara tava beijando lá, nem tava abrindo a boca, ele tava cantando, né? Ele não falava nada. E quando ele ia perto do microfone, ele só fazia mímica, ficava a música dava ele fazia assim com a boca, o eu, né? Que não tem imagem aqui, pô. Tem que pôr imagem aqui também na Rádio Difusora, né? Pro pessoal ver na internet. Então, o cara faz a mímica, entendeu? E não acontece nada, né? É uma coisa ridícula, né? Então, se essas músicas já ao vivo, né? Em show, já deve ser uma lástima, imagina em playback. É tremo mau gosto, não? Mas tem para todo mundo, né? Tem gente que gosta. E viu, Conde, inclusive eu também no telefone uma semana, aí o pessoal que trabalha nas casas comerciais de Amparo tão bravo, que me parece que o comércio vai funcionar, né, das 10 às 5 da tarde ou das 4 da tarde, e eles falam que o show que vai ser feito em Amparo, bravo, principalmente com os patrões aí, que o show é pro pessoal de outra cidade, mas apenas lembrando, né, nas outras cidades não é feriado também, não é feriado, né? Também, né, Conde? Então, mas aqui no aniversário de Amparo, feriado aqui em nossa cidade. Mas eu penso assim, eu acho que o pior emprego do mundo não é aquele que você trabalha mais ou que trabalha menos, é aquele que você não tem, né, Conde? Exato. Eu acho que esse é o pior emprego do mundo. Agora, vai muito bom senso, né, Conde? Você conversar com o patrão, conversar para trocar o dia ou qualquer coisa assim, né? E também depende de bom senso do patrão. Acho que o patrão
deve conquistar o funcionário, permitindo algumas coisas, outras coisas também não, mas agindo com respeito um com o outro, né, Conde? Exatamente. Quem que está reclamando? Os funcionários? Alguns funcionários ligaram lá no jornal, estão indignados que vão ter que trabalhar aí no dia. E parece também que o serviço público, aqui a prefeitura, segunda-feira trabalha também, né? Trabalha também. Também trabalha, né? Tem alguns funcionários que disseram, né? Eles não aparecem e faz a gente trabalhar, né? Isso Aí, os funcionários da prefeitura. funcionários Eles da prefeitura. seriam os cargos de confiança. Exatamente. Os cargos de confiança, segundo eles, muitos não aparecem, né? Nem em dia normal, imagina segunda-feira, véspera de feriado, né? Então, é essa que eles estão dizendo, né? Não sei se é verdade ou não, né? Mas é o que se comenta, né? Tradicionalmente, no governo do Miota e do César, quando emendava assim, né? Se era dado ponto facultativo, sim. Agora, nessa administração, que trabalha pra caramba, né? Então, o pessoal trabalha pra caramba. Quem tá dando risada aí, Paulo? Você só dá risada, Tô vô? dando risada Da música. Da música, Da Camaro Amarelo. bom, então é isso. Eu troquei a CG pro Camaro e virei o gostoso agora. Né? Isso, então tá certo. E agora que eles trabalham pra caramba, então eles querem trabalhar também na segunda-feira, né? E Amparo brilhando cada vez mais, né? Com glitter. Ah lá vem ele e com glitter. lantejola. Tudo agora é glitter. Amparo virou a cidade do glitter. Eu não aguento. Até lá em Pedreira, pô. Eu ando lá, o homem da cidade do glitter. Eu não sou nada de glitter, seu Zé Mané. Os amparenses brilham. Os amparenses estão brilhando na região, viu? Brincadeira. Eu chamo a gente de Globeleza, né? Que a Daqui a Globeleza pouco quando vai vem ser o... a Globeleza quando vem assim na Rede Globo, ela vem tampa tudo com glitter, né? Né? Você podia também, né? Ficar peladão e usar com glitter também, né? Isso. A gente vai fantasiar aqui de drag queen. Drag Queen. Jacó, vem dar entrevista pra nós aqui. Ele só dá entrevista pra gente fantasiar de Drag Queen. O Paulo vai vir de Ana Paula Padrão e eu daquela outra lá da Globo, que chama Patrícia Poeta, isso. Eu de Patrícia Poeta tá de brincadeira também, né? Você gorda do jeito que você tá. Esse aí foi a... O gordo do jeito que você tá mais tá pra mais Silvia pra... Popovic do que outra coisa, viu? Ilza Carla, aquelas coisas. Para com isso, né? Ilza pra Silvia Popovic, gordo do jeito que você tá, viu? Foi, quem falou isso aí foi a Jandira. Jandira tá de brincadeira, chamada de Patrícia Poeta agora. Tá doida, né? Paulo Domingues. Estão perguntando aqui e eu gostaria de saber a sua opinião. O IPEA fez uma pesquisa falando que 65%, né, dos homens aprovariam, né, uma violência sexual contra a mulher. Ou que era, vamos dizer assim, a mulher provoca com as roupas e provoca o estupro por causa disso. E ontem, estranhamente, inclusive caiu o diretor, né, do IPEA. O cara pediu demissão lá. Pediu demissão, caiu, porque ele é funcionário de carreira, voltou ao seu cargo original, não vai ser demitido. Então ele só perdeu o cargo de direção. Daí falou que era 26%. 26% para 65% tem uma diferença, hein? Parece que um erro de divulgação, erro de tabela, divulgar errado, qualquer coisa assim, né? Mas, o Conde, fica uma pergunta. Será que eles não checam uma divulgação, uma coisa que vai mexer, a gente sabe, mexe com a sociedade, vai mexer com a opinião pública, vai mexer com todos e com tudo? E não checaram, divulgaram assim uma informação, jogaram a informação, depois de uma semana, desculpa, nós erramos a tabela, tal. Meio, não sei, Conde, isso me faz pensar que, olha, gente, acho que a repercussão foi tão negativa em relação a isso, vamos mudar um pouquinho a imagem do brasileiro, vamos agora falar que a gente errou a tabela aqui. Sabe, Conde, eu não sei, é uma coisa muito esquisita, para não falar assim... que houve uma modificação no resultado, viu, Conde? Olha, porque o que acontece é o seguinte, né? Nesse país, a gente tem que tomar muito cuidado na hora da gente ler, comentar e levar como verdade coisas que ocorrem e são publicadas no meio, né? Aliás, a imprensa não tem culpa, né, Conde? Ela divulgou aquilo, ela tem talvez uma culpa por não contestar, né, Conde? Exatamente. Eu acho isso, não pode colocar como verdade, né, absoluta. Agora, o lance principal é que como está fácil você levar a notícia da forma que bem entende, né? Então, o que aconteceu, me parece,
porque o IPE é um órgão ligado ao governo, né? Me parece que teve a denúncia da Petrobras, soltou-se essa matéria, mudou o foco, evidentemente, né? As pessoas deixaram de comentar muito a questão da Petrobras e passaram a comentar a questão dessa violência, né, contra a mulher. E, de repente, me parece que a repercussão com relação a isso, principalmente num país que vai sediar a Copa do Mundo, pegou muito mal, principalmente na imprensa internacional. E aquilo que era para, né, se tornar até uma bandeira de defesa com relação à mulher, enfim, passou a ser algo negativo. Tinha alguns países dizendo, né, algumas notícias, na Europa principalmente, a Itália e tal, falando que o Brasil era pior que a Índia, pô. Pior que a Índia, lá eles fazem estupro coletivo, né? Então é um absurdo a Índia, né? Tem alguns lugares que o homem entra no metrô, tem o vagão das mulheres. Se você entra lá, homem, você toma cascudo na orelha. Porque elas têm medo de sofrer violência sexual pelos homens lá, né? Então é um absurdo na Índia. E alguns jornais, revistas europeus, né, estavam colocando o Brasil como pior que a Índia, pô. Olha a imagem que foi o Brasil. Então, me parece que essa mudança repentina de avaliação tem a ver com isso. Me parece, não posso afirmar. Porque você errar dentro da margem de erro, da forma que você abordou, tudo bem. Agora você erra de 65% para 26%. Estranho, né, pô? Diz que houve um erro na divulgação da tabela, mas... Mesmo assim, 26% é alto, hein? Eu fico imaginando, né, Conde? Um negócio sério, se fosse uma pesquisa aí envolvendo, sabe, um assunto mais polêmico ainda, isso é complicado, né? Isso é muito complicado você divulgar, porque... E é um órgão ainda, um órgão público, né, Conde? Tem que se apurar responsabilidades realmente, porque esse tipo de informação não pode. É a imagem do país, a imagem dos homens, a imagem das pessoas, né? E eu também acho estranho, eu achei muito estranho você, de repente, colocar aí que 60% acha que, por exemplo, o jeito que a mulher se veste, ela provoca o estupro, ela pode provocar um estupro. Eu não sei, quem é pai, quem tem filha, sabe que... Não sei, será que é desse jeito, Conde? Será que todos os homens veem desse jeito? As mulheres acham que o jeito que ela se veste, ela está pedindo para ser estuprada, ela está pedindo para ser violenta? Eu acho que a maioria acha. Será que os homens infelizmente acreditam? Você acha que os homens acreditam? Sei. Eu acho que a maioria dos homens veem dessa forma. Eu não vejo, sei, evidente, eu né? não sei. A maioria das pessoas com cultura não vê. Mas se você pegar nesse Brasilzão, porque não estamos falando de Amparo na região aqui, estamos falando do Brasil. Veja a violência contra a mulher, como que é nesse país. Muitíssimo. Tem até a Lei Maria da Penha, tanto que a mulher é discriminada nesse país. Eles mudaram essa pesquisa, exatamente, que eu acho que é verdadeira, inclusive. Essa é uma opinião, né? Opinião, eu acho que é verdadeira, exatamente por esse fato negativo que causou um país que vai sediar uma Copa do Mundo, que está em evidência. Conde, hoje, até a Rede Globo... Se você conversar com a maioria do pessoal por aí e falar assim, ó, aquela mulher tá bonitona, hein? Um homem não podia chegar nela lá e, né? O cara vai falar que sim. A maioria dos homens vai falar que sim. Que ele está provocando ele mesmo, que depois ele perde a paciência e vai para cima, e etc, etc, etc. Infelizmente é assim. É assim. Não deveria, mas é assim. A maioria dos homens, se sobrar uma mulher provocando ele sozinho num lugar, ele não vai para cima? Para. Machista do jeito que é o nosso país? Mas que? A gente lembra também, né, Conde, que até pouco tempo a lei protegia o homem que matava a mulher, né? Para limpar a honra. Você esperar o que do país desse? Tem uns 80, 90 anos, né, Conde? Né? O quê? Que dá honra? Terminou na Constituição de 88. Terminou de 88?
Para limpar a honra, sim. Como o adultério. O adultério hoje não é crime mais, né? Exatamente, é isso não que é eu tô mais falando. crime hoje o adultério, né? Então, mas valia para os dois lados, né? Não, para limpar Só a que honra. pro homem já talvez Não, é um pouco para limpar mais. a honra. É, Forte um emoção da honra. É um absurdo isso, né, Conde? Homicídio de qualquer jeito, né? Então não tem cabimento esse tipo de coisa. Mas quando isso talvez eu acho que tem a ver até para o pensamento dos homens aqui no Brasil, da própria imagem que o Brasil construiu. Eu falo Brasil porque somos nós, somos homens, mulheres, construiu que a gente é um país sexualmente bonito, um país das mulheres bonitas, um país onde que não há assim, não há pecado, vamos dizer assim, figurativamente, né? Não há motivo algum de você ver uma mulher com um biquíni minúsculo, você acha elas não têm vergonha de usar esse tipo de coisa tal. Tanto que nós temos aqui no Brasil, a gente viu com uma das maiores preocupações em relação ao turista que vai vir da Copa do Mundo, a gente não passe a imagem de um país onde o turismo sexual é explorado, né? É explorado. Apesar que a gente viu lá, por exemplo, uma reportagem domingo passado no Fantástico que fala da Amazônia lá, onde que crianças de 12, 13 anos são aí exploradas pelo turismo sexual. Exatamente. Então, quer dizer, agora eu acredito que essa é a principal preocupação. E o governo, de uma certa forma, é até bom a gente ver esse tipo de coisa e tentar tirar essa imagem do Brasil. Porque eu me lembro quando eu morei nos Estados Unidos, um senhor perguntou para mim que o Brasil, você é do Brasil e tal. Isso em, pra você ter uma ideia, em 84, Conte. Eu tinha lá meus 18 anos de idade. Ele perguntou, o Brasil é um país, né, das mulheres bonitas. Eu falei, o senhor, não, é bonita, tem as praias bonitas também. Eu falei, tem. E também do biquíni pequeno, né? Ele falou assim, dos biquínis mais pequenos do mundo, né? Essa é a imagem que o Brasil passava, Conte. Exatamente, inclusive alguns pacotes para a Copa do Mundo traziam a questão sexual junto, né? De acompanhantes, de pessoas que, né, mulheres que iriam acompanhar os turistas, né? Então essa é a imagem que nós temos e infelizmente, né? Em outros países não é tanto, né? Na Rússia também tentaram fazer isso e o governo proibiu, né? A questão né? Tinha várias, inclusive as prostitutas de lá fizeram passeatas, né? Contaram ao Putin, né? Exatamente porque queria ter a liberdade de fazer, né, exercer sua profissão. E aqui no Brasil está querendo regulamentar, né? Aqui já está regulamentado. Está regulamentado. Já está regulamentado. Você vai no INSS, tem profissional do sexo lá. Profissional do sexo. Pode pagar você pode pagar o INSS. O carnezinho do INSS lá. Como profissional do sexo. Legal. Tá lá, só ir lá. Se alguém quiser ser, tanto homem como mulher, ser profissional do sexo, essa profissão já está regularizada perante o Instituto Nacional de Seguro Social. Que a saúde Social. pública hoje não trata mais como prostituta, meretriz, qualquer coisa Exatamente. assim, né? Ela trata como profissional do sexo. Então, não me estranhe numa sociedade machista igual a nossa, realmente ter um índice desse tamanho. Então, eu acho que houve essa mudança de 65 para 26 exatamente porque arranhou a imagem do Brasil. É isso aí. Outro papo que eu gostaria de falar, Paulo, é o seguinte: a gente deveria ter comentado isso a semana passada, mas muita coisa, inclusive era muito recente a questão do Darbo Queen, como que é? Drag Queen. Darbo Queen, né? E o Jacó, a gente comentou. Perdemos a UPA em Amparo, Paulo? Perdemos a UPA, Conte. O prefeito, a gente, inclusive, a prefeitura chegou a receber 140 milhões para fazer aí o projeto executivo. 140 mil, desculpa. 140 mil para fazer o projeto executivo dessa obra. E me parece que não há interesse por parte da administração e da continuidade, esse tipo de coisa. Os falaram que cogitou até usar a licença portuguesa, mas me parece que lá em Brasília não permitiram esse tipo de coisa. E não houve interesse por parte da prefeitura da continuidade desse projeto. Me parece que eles acharam caro, mesmo aí o governo federal pagando metade, e a outra metade o município pagava tal. E não acharam interessante e decidiram devolver aí o dinheiro, 140 mil, só com um detalhe, né? O dinheiro ficou na conta da prefeitura, e você tem que devolver com correção, né? Me parece que a prefeitura de Amparo devolveu quase em torno de 400 mil reais para o governo federal, viu, Conde? E a gente perdeu a UPA. Eu, no meu modo de entender, Conde, eu não sei, eu não sou um profissional aí da saúde, não sou a gente escuta a opinião de todos.
O maior problema nosso hoje aqui em Amparo é com o relativo aí ao atendimento da Santa Casa na Sintra. Aquela que você passa mal agora, você vai aonde procurar um atendimento? Você vai na Santa Casa. E ali, conforme o que você tem, você passado da frente de todo mundo, você vai ter que aguardar. E a UPA, no meu modo assim de entender, seria mais interessante que o AME para a nossa cidade. Porque ela estaria atacando uma coisa que hoje a gente tem dificuldade, né, Conde? Porque a AME era um laboratório de especialidades. Nós já temos um laboratório de especialidades aqui que funciona lá no centro junto ao Centro de Saúde de Amparo. Nós poderíamos melhorar esse centro, esse ambulatório, e também tem uma UPA, mas agora sem a UPA é um pronto atendimento na realidade, né, Conde? A UPA é um pronto atendimento igual na Unimed. Você chega lá e você é atendido na hora, como é o que as pessoas procuram, porque a gente sabe, o brasileiro, infelizmente, muitos brasileiros não valorizam a medicina preventiva, né? O mesmo que você vai fazer um exame, procurar tal. Ele só vai ao médico quando realmente, desculpa ele falar desse jeito, a água bate na bunda, né? Exatamente. Então, e a UPA seria uma das soluções para resolver, eu acho, a questão da Santa Casa na Sintra. Mas... Exatamente. Se desperdiça o dinheiro da UPA, vai gastar 8.600.000 para construir o AME, né? Com dinheiro de Amparo, por enquanto. Porque falaram, um deputado aí, né? Que vai vir dinheiro de emenda, ou o governo do estado vai dar, mas oficialmente não tem nada disso. O governo federal não pode dar dinheiro para a AME, né? Do governo estadual. Né? Mas federal não pode, né? Federal não. Então, se alguns estão querendo procurar o governo federal, não. Tanto que desprezou o dinheiro da UPA, né? E despreza o dinheiro da UPA e, de repente, eu vejo isso no jornal A Tribuna, Caderno Cidade, página B1. Realização de mamografias pode ser normalizada até o final do mês. Informação passada pela Secretaria de Saúde de Amparo. Durante mais de 2 meses, algumas usuárias da Unidade de Saúde da Família de Amparo não estavam conseguindo marcar horário para a realização de mamografia, que é realizado na Santa Casa, na Sintra. Em conversa com o jornal A Tribuna, a secretária municipal de saúde, Michele Rosim, afirmou que no dia 3 de janeiro, o aparelho que realizava as mamografias teve uma peça quebrada. Diante disso, até que o reparo fosse feito, as pacientes passaram a ser encaminhadas para a cidade de Pedreira, para que as mamografias fossem realizadas. Pouco tempo depois, contudo, uma forte chuva provocou a entrada de água na sala, onde ficava a mamografia em Pedreira, sendo que o aparelho, também atingido pela água, parou de funcionar. A peça a ser repostas no mamógrafo, né? De Amparo. Mamógrafo. Tem um acento aqui. Estou ficando cego aqui. Mamógrafo de Amparo é importada, o que, de acordo com a secretaria, causou a demora no conserto do aparelho da Santa Casa na Sintra, que desde o dia 24 de março voltou a funcionar. Michele afirmou que estão sendo realizadas mamografias desde a manhã até as 22 horas e aos sábados, para compensar o tempo que o aparelho ficou parado. A meta é que até abril 600 mamografias tenham sido realizadas. Depois disso, a secretaria acredita que a rotina de exames passam a ser retomadas. Agora eu pergunto, uma cidade onde o mamógrafo, né, fica parado durante 3 meses praticamente, e na outra, né, que deixa a água entrar para estragar, né, que também é lamentável, despreza o dinheiro da UPA. Despreza e vai gastar 8.600.000 para fazer bonitinho para a região inteira. E aí, Paulo?
Conde, outra coisa lamentável, até completo a informação, lembrando que Serra Negra, na última, não sexta-feira ontem, mas na última sexta-feira, assinou convênio com o governo federal para contar aí com pelo menos 2 médicos do Mais Médico. E desprezou os Mais Médicos também, que eu estou esquecendo aqui. A gente, e Amparo, só você olhar aí o resultado dos concursos públicos realizados pela prefeitura, precisa de 4 especialidades, aparece 2 candidatos, 1 candidato. E esse candidato aprovado, ele fica aqui em Amparo por 3, 4 meses e depois vai embora. Deixa a vaga aí deixa a vaga assim em branco lá, vazia. E a gente lamenta, Conde, né? Esse tipo de coisa. A prefeitura de Amparo, ela, não sei, até o Severino Bruno, o vereador, usou um termo muito correto na última sessão da Câmara. Ele quer saber o seguinte: por que a atual administração está menosprezando tantos os projetos do governo federal em relação à saúde, Conde? A gente vê esse da UPA que perdeu, recebemos R$140 mil e agora a gente vai ter que devolver 400, né? Vai ter que devolver com correção. E depois pede empréstimo, um montão. Pede empréstimos. Depois a gente está vendo também aí que agora o Mais Médico faz concurso, não consegue contratar e não vai atrás de médicos, Conde, não se contrata nada. Inclusive até o Severino disse na última sessão da Câmara que lá no São Dimas, Conde, eram 2 médicos, né, na unidade de saúde. Então, dali foi levado para Santa Maria do Amparo. É o que eu comentei aqui semana passada. Santa Maria do Amparo. E no São Dimas ficou para atender quase 1.800 famílias, Conde. Isso. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo esse tipo de coisa. Eu acho que... Tinha uma funcionando, eles repartiram, as 2 não funcionam. As 2 não funcionam. Quer dizer, quando você vai montar uma outra unidade básica de saúde, você já tem que ter equipe e não se mutilar uma que já existia. Mutila uma que não existe e daí fica 2 não, sem mutila funcionar. uma que existe e fica vai, 2... fica acreditando que aquela segunda vai funcionar dividido. E nenhuma das 2 consegue funcionar. Exatamente. Né, Conde? É isso que é. E também uma outra coisa, Conde, que foi bem lembrado na última sessão da Câmara, isso já pelo vereador Donizete Urbano, com relação à unidade básica de saúde da Areia Branca, que por força maior aí foi fechada, e o Jacó conseguiu entrar para a história de Amparo, que foi o primeiro prefeito a fechar uma unidade básica de saúde aqui no nosso município, enquanto todos os outros, desde a época do João Sintra, vem criando as unidades básicas de saúde para levar a saúde a determinadas regiões da nossa cidade. Eles vem criando, constroem, conseguem o recurso público, constroem a unidade, montam as equipes, não mutilam as outras, né? Vamos dizer assim, montavam, fazer essa funcionar. O Jacó conseguiu fechar uma unidade básica de saúde no nosso município. E a principal reclamação, que a promessa era de em hora nós vamos ter aqui transporte para levar o pessoal até a unidade básica de saúde, se não me engano, da Areia Branca. Da Areia Branca fechou. Fechou. Dos Rosas, se eu não me engano, do Boa Vereda, eu não me lembro. Não é Boa Vereda, daqui a pouco eu lembro. Vamos lá. Segundo Perde Arcadas ali. Informações que nós temos agora é que o transporte é em 4 horas. Está sendo feito. E ainda, olha lá, segundo, até disse também em forma de defesa, o vereador aí, o Ezequiel Pereira, o pastor Ezequiel, disse que está fazendo isso, transporte em 4, porque só 10 pessoas são atendidas por dia no posto, procuram o transporte. Olha, Ezequiel, até pode ser 10 pessoas, mas eu acho que quando você cria dificuldade, você desmotiva as pessoas a ir no médico também, né, Conde? Exatamente, e estamos tratando de vidas, né? De vidas, quer dizer, eu acho que se for lá ficar esperando 4 horas por um transporte, gente, eu acho que daqui a pouco não vai ter mais nem essas 10 que você está falando, Ezequiel, não vai ter 2 lá olhando lá, porque não vai ter como ir mesmo para a unidade de saúde. Aí vocês vão ter que aumentar em 8 horas, então, o transporte. Agora eu acredito que não está tendo, realmente, está tendo o transporte de 4 em 4 horas, porque as pessoas não querem esperar 4 horas para serem atendidas, Conde. Né? O transporte, para você chegar ainda para ser atendido, né, Conde? Esse que é o detalhe. Exatamente. E a coisa que me estranha é o seguinte: depois que Barros Munhoz assumiu... É o pai da saúde, segundo É o pai da saúde. Assumiu o Amparo, realmente lamentável. Você pega Serra Negra, que é administrada pelo Bimbo. Bimbo, olha o nome do cara. Bimbo! Bimbo! Não é bingo. É Bimbo. Ah, Bimbo, não é bingo. Então. Não é bingo. O Bimbo, que é do DEM.
aceitou, né? O Mais Médico, que é do DEM, que é ligado à família Chedid. Já o manda-chuva de... Não pode escutar a palavra PT. PT tem um monte de porcaria? Tem, tira, daí tudo bem. Corta as porcarias que o PT fez. Agora tem coisa boa, continua. Faz, é pro bem da população. Não vamos destruir o que está bem feito, o que foi bem feito, as coisas que foram conquistadas pelas administrações anteriores. Muita coisa boa foi feita por Amparo, sim. Todos os prefeitos deixaram. Agora você vai destruir o que foi feito? Brincadeira. Volta, Chedid! Volta! Não, eu tenho saudade do Chedid. Eu nunca pensei que fosse falar isso. Volta, Chedid, porque o Barros Munhoz, pelo amor de Deus! Você que está entre Barros Munhoz e Chedid, vota no Chedid, pelo amor de Deus. Pelo menos não intromete tanto na nossa cidade, não faz o prefeito ser, né, marionete, não faz nada. Volta, Chedid! É isso aí. A Crélia, o Samir tomou um susto ali, que foi, Samir? Ele foi tomar água com açúcar. Ele tá bem, não olha aqui, fica mexendo lá, não sei o que lá. Ele levou um susto, ele correu lá pra cozinha agora. Ele tá assustado ali. Ele foi tomar água com açúcar, correto. Caramba, viu? Crélia Sampaio, a população de Amparo está dormindo, não enxergam essas coisas que está acontecendo, recusar a UPA, né? Interrogação. Sei lá, né? Brincadeira mesmo, viu, Crélia? Ana Célia, mesmo registro, o resultado da pesquisa do IPEA, os números são vergonhosos, segundo ela. Escutando. Os 65%, segundo institutos, refere-se à pergunta: mulheres que após apanharem deles é porque gostam de apanhar. É isso? Eu acho que é isso mesmo. 65% acho que tem a mentalidade de Amélia ainda, né, Conde? Dos homens, né, vamos dizer assim. Então, né? mudou o rasgado pelo furado. É verdade, acho que piorou, acho que agora. Sei lá, né? Aliás, as duas coisas são ruins, né, Conde? Hã? As duas são ruins, né? O homem que também acredita que mulher apanha porque gosta, dá um cacete bem nada dele por dia também, se ele gosta também, né, Conde? Né? Amélia, que era mulher de verdade, né? Tem até a música, né? Mas E quem cantava essa música mesmo? É antiga pra caramba. Quem sabe é a Clélia, né? Da época dela. Sabe, da época da Clélia. 1931, mais ou menos. Deve ser. É isso aí. Paulo Domingues, enquanto outras cidades estão pensando nas árvores, no meio ambiente, Amparo está cortando árvore, é verdade? Mais denúncias no Facebook, mais gente falando sobre isso. Amparo, a gente percebe pelas ruas de Amparo que a administração, ela tá quando ela não corta, remove a árvore, ela mutila, né, Conde? Ela mutila, parece que é a impressão de querer que ela morra mesmo, né? Em frente do Irapuã ali existiam umas árvores, até umas árvores enormes ali, a prefeitura foi lá, mutilou todas elas. Não, tem uma que arrancou com raiz ali na subida ali como chama ali, Romeu Mezacapa, até a primeira esquerda ali, né? Perto do Canto do Rio ali. Pô, arrancaram com raiz, árvores centenárias, pô. Árvores, sabe? Pô, faz diferente. Uma coisa que acontece com a gente aqui, aí vou até ser um pouquinho mais crítico, coisa que a população também tem que aprender um pouquinho, mesmo a administração devia adotar a partir daqui para frente, não ficar removendo árvores do jeito que estão fazendo, tenta, procura um técnico, ver como pode podar, de forma que podar, que não mate, né, a árvore no caso. Porque algumas vezes do jeito que você poda a árvore, você está matando, na realidade, você não está contribuindo. Talvez é isso talvez que as pessoas querem, às vezes para remover uma árvore, talvez esteja incomodando, que está provocando, permitindo que folhas caiam no quintal, na calha, enfim, top. Agora isso acontece, gente, porque a gente não tem um planejamento também, né, Conde, para o plantio de árvores, né? A gente, diferentemente, você anda em algumas cidades na Europa, em alguns lugares assim, você não vê árvores assim plantadas aleatoriamente em calçada, arrebentando calçada, você não vê. Existem uns lugares específicos, existem ali os bolsões de área verde e tal, onde são plantadas as árvores, que é importante sim uma cidade ser arborizada, mas também plantar com forma racional. E eu até hoje não vi um projeto nesse sentido em Amparo, não vi um projeto no Brasil nesse sentido. A gente não tem aqui a cultura de plantar árvores no lugar onde que ela deve plantar.
onde deve ser plantado. Eu até falo aqui, às vezes, muita gente fala aí do Magalu, né? Que o Magalu plantou uma quantidade muito grande de árvores frutíferas à beira do rio Camanducaia. Para muitos técnicos, Conde, não é o correto você plantar árvores frutíferas à beira de rios, córregos, porque ela é uma árvore pesada, geralmente uma árvore que ela não é da cultura, não é de beirada de rio. Você tem um lugar certo para se plantar. E é isso que acontece. Eu acho que aqui em Amparo a gente devia sim procurar técnicos, se informar direito para começar, a partir de agora, a plantar as árvores nos lugares certos, para evitar esse tipo de coisa, né, Conde? Exatamente. O Elcio, que é daquela época também, Elcio Ziglio, que já dobrou o Cabo da Boa Esperança, ele manda aqui para nós que o compositor de Amélia é o ator já falecido Mário Lago. É isso mesmo. Eu lembrava a imagem dele, não lembrava o nome. Mário Lago. É isso aí. Mário Lago. Mário Lago. Ei, lasqueira. Eu lembro do Mário Lago. Ele fazia o Casarão, né? O Casarão. A novela O Casarão ele fez, depois ele era um cara milionário, aí depois ele fica doente, fica doente, aí ele fica gagá, né? Esse tipo de coisa. Você vê aí. Pelo amor de Deus, o Casarão passou em 78. Mas eu tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade. 11 anos de idade. Bom, está aumentando. 11 anos. Ai. Agora o Elcio disse que compôs com ele essa música, né? Ele... E fantasiado de Amélia. Com aquelas tranças amarelas. Porque Amélia era o Elcio, então. Era o Elcio. Ele no carnaval ele ainda sai de Amélia. Ah, tá bom então. Ele pede para todo mundo bater nele. É brincadeira, né? Isso é lamentável. É lamentável. É uma coisa que aqui em Amparo a gente vê os registros tal aí de agressões a mulheres, muitos são até mantidos em sigilo, mas eu acho que essa lei chegou em boa hora ali, a Maria da Penha, né? Então, boa hora. Tá. Aliás, o Conde, essa semana também recebemos aí você até foi o ponto aí negativo, a questão de número de ocorrências de furtos e roubos. E tem muita gente que nessa semana procurou o jornal também, não queria que divulgasse o fato, não divulgasse o que foi furtado. A gente preserva às vezes sempre os nomes das pessoas, só que não tem jeito de se falar onde que não ocorreu, né, o furto. Não é num lugar indeterminado, de uma pessoa indeterminada que foi roubada. Não existe. Uma cidade indeterminada. Não existe isso, né, gente? Desculpa, a notícia não é assim. Você tem que informar como é que foi e tal. E as pessoas ficam preocupadas, né? Geralmente quando você é roubado, você fica fragilizado, você começa a pensar naquilo tal. No momento tal, e você fica com medo que talvez o ladrão volte ou qualquer coisa assim. Eu acho muito importante, gente, quando a gente é roubado, furtado, a primeira coisa é registrar sim o boletim de ocorrência numa delegacia, porque isso mostra que a segurança está precisando mais, né? Está precisando mais uma ação mais efetiva em relação a esse tipo de coisa. E a divulgação também, né, pelos meios de comunicação alerta as pessoas, Conde, para as demais ficarem atentas. Porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Nós pensamos aí que nunca vai acontecer comigo, nunca vai acontecer com a minha família, e de vez em quando acontece com a gente. Então, não é que eu achar que tem que se divulgar tudo, mas a forma de que você possa divulgar que faça as pessoas aí realmente ficarem mais atentas em relação à segurança na cidade. Porque hoje, malandro aí tá cheio em todo lugar, viu, Conde? Exatamente. Olha, tinha gente que achou que eu não fosse falar sobre isso, mas eu vou falar sim. E já falei a semana passada e vou voltar hoje a falar sobre isso. É muito gostoso, né? É legal você ser, né, paladino da justiça. Você meter o pau em todo mundo, denunciar, e tudo bem. Eu ontem, né, que quando eu recebi o jornal A Tribuna, eu peguei o jornal e procurei a resposta do ex-vereador Carlos Alberto Martins, a denúncia, né, a suposta denúncia que foi feita contra ele no jornal A Tribuna da semana passada. Depois se você falar, eu respondo. Então, eu respondo. Não, ele chegou até procurar o jornal, mas quem vai responder é o IPEM, não ele. Ah, ele não responde? Não, quem responde é o IPEM. Ele entrou com uma ação judicial contra E o que tem? O Fernando Giglioli. E daí? E agora ele disse que o IPEM disse que a gente está aguardando a resposta. Ele pediu para aguardar, se vê a possibilidade para frente.
Ele é uma pessoa pública, é isso que eu estou falando. Porque é gostoso você chegar e descer o pau, né? E daí se vire para responder quem é a pessoa pública. Com relação às denúncias que ele fez contra o Paulo Miota, por exemplo, o Pagan, ele foi lá, fez a denúncia e eles corriam atrás para tentar se defender, né? Não mandou para o Ministério Público, depois que mandou, enfim. Mesma coisa agora, disse que mandou também para o Ministério Público, etc e tal, chamou lá o CQC, o Jacó que teve de se virar lá para receber os 2 artistas fantasiados, Dairy Queen, e etc, etc. E eu concordo com o Carlos Alberto que não se deve dar moral e nem ficar respondendo a fake. Aí tudo bem. Aliás, ele falou que já tem uma relação. Isso. Conseguiu apurar junto aí a polícia e tal. O IP. IP. Como é que chama do computador IP. lá? IP, né? IP. Né? E já sabe quem são os fakes aí, que existe pessoas importantes na cidade que são fakes e que vão responder por isso também. Tá bom, ele disse. Então depois ele prove e são burros esses caras também, né? Mas já se viu usar o IP, né? IP, né? Da casa, etc. Se quer ser fake, usa, né? De outras cidades, em low house, sei lá, né? Mas tá bom, tudo bem, isso é problema do Carlos Alberto. Agora, outra coisa é o seguinte, a partir do momento que existe uma denúncia assinada, escrita num jornal, o mínimo que a pessoa pública pode fazer é se defender. É dar uma resposta. Porque fica legal, né? Bate em todo mundo, na hora que é na dele, espera lá o IP responder para mim, eu vou entrar na justiça para ver. Que é isso, Carlos Alberto? Eu aguardo uma resposta. Você tem alguma coisa a ver com o que o senhor Giglioli escreveu? Aquelas denúncias lá, tem alguma coisa a ver com o senhor? Escreve que não, pronto. Não, isso aí não tem nada a ver comigo, eu não respondia por esse setor, eu não sei o quê. Você deve satisfação, sim, à população. Você também é pessoa pública. É legal isso, né? Os outros têm de ficar correndo atrás respondendo. O belezinha não. Escreve no jornal. Você foi acusado de participar de fraude aqui. Eu entendi isso, não foi isso que eu... Foi, dá a entender, né? Dá a entender, é isso, né? Que tudo que o senhor escreve é baboseira, que ninguém aceita. Não foi isso que escreveram lá? Dá a entender. Isso, que das denúncias que você faz é tudo, né? Só arquivada. E daí você tira o time? Não responde? Só responde o que interessa? Só aparece na hora que interessa? Assim é fácil ser político. Eu atendo lá no INSS 30, 40 mulheres idosas que acham que eu fiz lá, né? Demais, e ajudei elas a conseguir alguma coisa. Eu não fico colocando no Facebook. O senhor põe. Ai, porque com lágrimas nos olhos eu consegui aposentar uma senhora. Pra que colocar isso? Tá querendo aparecer? Isso é demagogia. Ninguém precisa ficar sabendo que o senhor fez isso. Pra que colocar isso aí? Pra quê? Porque com lágrimas nos olhos, não sei o quê. Outro cara está sendo processado lá pela prefeitura. Processo administrativo. Estou à disposição. Escreve no inbox do cara. Não precisa colocar para todo mundo ver. Então isso me irrita. Querer ser, né? O super-herói. Agora, na hora que dá uma pancada no meio e assina, o senhor tem de vir a público, sim, e dizer que não é verdade aquilo, ou dar sua versão. Bem ou mal, o seu Jacó, com todas as dificuldades que ele tem, ele tentou explicar. Ah, mas ele é prefeito. O senhor foi vereador, é figura pública, é radialista. Foi candidato a prefeito, foi candidato a deputado. Tem a obrigação, sim. Se alguém chegar no jornal A Tribuna, no Facebook, não sei o quê, e assinar, escrever embaixo, fizer uma denúncia contra mim, eu respondo. Posso processar, posso fazer, procurar meu direito na justiça, no raio que eu parta.
Mas eu tenho obrigação, como pessoa pública, de responder sim. E não sou candidato, né, até a segunda ordem, a coisíssima nenhuma, não estou filiado a partido nenhum. Tenho obrigação de responder. Como o seu Jacó tem obrigação de responder, e respondeu. Nessa parte eu entendi. Foi lá. O CQC procurou, ele foi lá e respondeu. Bem, mal, se aceita, não aceita, se tá certo, se não tá, jogou lá, né? Glitter pra cima, pra baixo, mas respondeu. Agora, chamou os caras de santa. Chamou de santa, deu raio que o par. Agora, o Carlos Alberto, como uma figura pública, agora, se o camarada tivesse soltado um panfleto, né, apócrifo, na rua, aí tudo bem. Igual os fakes aí, acusam ele de 325 mil coisas, né? A gente nem leva à frente aquela conversa mole que tem no Facebook. Por quê? Porque se a pessoa não tem capacidade de se identificar, não merece credibilidade. Aí tudo bem, concordo com o Carlos Alberto, inclusive ele tem mesmo de procurar o IP de cada uma, ver quem que é e fazer essas pessoas responderem na justiça com relação às calúnias que falaram, né? Coisas pessoais, inclusive. Pessoais, de ordem pessoais, contra ele. Tudo bem. Perfeito. Agora, o senhor Fernando Giglioli foi no jornal A Tribuna, um jornal com uma circulação muito grande na cidade. Quantos jornais? 7.500 por semana. 7.500 jornais por semana. 28 mil pessoas lendo. Isso. Tudo só isso. E repercutiu no Facebook, repercutiu em todo quanto é lugar. Não abre, não fala uma linha, não escreve uma linha no Facebook, não é comigo. Parece aquele menino mimado, né? Bate em todo mundo, na hora que toma uma porrada no nariz, mamãe, me bateram! Mamãe, me bateram! Não é assim. Aquele fortinho que chega a bater em todo mundo. Na hora que toma uma porrada, apanha de 3, 4, o bando de covarde. Mamãe, me salve aqui. Não é assim. Mamãe, me salve aqui. Só responde o que interessa? Igual na Câmara. Uma vez eu falei, por que o senhor não faz isso, na Câmara? Não quero comprar inimizade. Mas para bater nos outros, você sabe. Então é esse tipo de coisa que eu não gosto. Entendeu? O senhor é uma pessoa pública, tem de responder. Tem de responder. O senhor responde se quiser, mas tem uma questão moral de responder. Não foi escrito lá pelo Giglio, não está assinado por ele, ele não está te questionando um monte de coisa, deixando entender um monte de coisa. Por que você não responde? Por quê? Responde. O senhor tem a ver lá com o desvio não sei do que, com o dinheiro não sei do que, com a fraude não sei do que. Por que você foi nomeado tal e foi dispensado tal? É isso. Não, eu não fui dispensado, eu fiz um acordo, IPEM, não sei o quê, papapá. Responde. Precisa o IPEM responder? Pro senhor? Que isso? Que conversa é essa? O IPEM vai responder pro senhor? Você nem funcionário mais lá é? Como que ele vai responder pra você? Se você está envolvido ou não, o IPEM vai responder? Pode até ser um complemento na sua defesa perante os tribunais. Aí é outra conversa. Agora, então, cabe sim uma resposta. Porque é muito fácil dar em todo mundo, bater em todo mundo, exigir que todo mundo dê resposta. Bacana. Também faço isso aqui. Agora, se alguém me questionar aqui, qualquer coisa com relação à minha vida, e assinar embaixo, pôr o RG e papapá e, né, preto no branco do jornal, eu vou lá e respondo. Pago lá e respondo também. Se for calúnia, difamação, raio que o parta, injúria, vai receber na justiça também, né? Uma intimação e vai ter de responder judicialmente também. Agora, eu não posso deixar de responder publicamente algo sendo eu, né, um agente político público que questiono tudo publicamente. Então, fiquei decepcionado com o senhor, seu Carlos Alberto. O senhor deveria, e eu esperava realmente a resposta do Carlos Alberto do Jornal Tribuna. Sincero, honestamente. Ele procurou, Conde, procurou lá e falou, olha, vai vir a resposta tal
do pessoal do IPEM, Do e eles IPEM. querem dar a eles a resposta. Falei, bom, aí a gente somos todos ouvidos, Conde, como dizia. Do IPEM. Falar em resposta, estou esperando, viu, Catanese? Estou esperando a resposta aí de quem pagou. Até quando? Vai até o final do ano agora? Aliás, nenhum requerimento até agora foi dado sobre os gastos com esse tipo de publicidade, Conde. Exatamente. Cadê o Aliás, viu, Conde, Rogério Catanese? com relação a essa publicidade feita sobre o AMI, eu questiono até a colocação dessas faixas que estão aí pela cidade, Conde. Lembrando, viu, prefeito, a lei que estabelece os locais onde as faixas devem ser afixadas, ela estabelece um prazo também para elas ficarem lá, viu? Aliás, aqui em Amparo, os locais não foram respeitados, nisso daí se colocou faixa aí do Barros Munhoz em tudo quanto é canto da cidade. Eu não sei se a prefeitura recebeu alguma taxa por isso, porque se cobra uma taxa, né, Conde? Se Exato. cobra uma taxa desse tipo de coisa. E eu acho que já passou do prazo, né, Conde? Já passou mais de um mês, né, Exatamente. realmente. E até agora, e isso aí já está me soando como, deixa ali, ninguém vai falar nada mesmo, deixa uma campanha eleitoral isso aí. Tá meio esquisitinho, viu, Conde? Exatamente. O Rogério Catanese me disse que iria questionar com relação a quem pagou todo esse tipo de publicidade oficial da Prefeitura Municipal de Amparo. Porque tinha o logo da Prefeitura e estava dizendo que não custou nada para os cofres da municipalidade. Algo oficial. Sendo que o jornal cobrou. Sendo que as faixas, né, oficiais de inauguração, inclusive lá que puxaram lá, para a inauguração da obra, foi cobrada. Tudo foi cobrado. Quem pagou? A empresa que ganhou a licitação, ela paga para divulgar oficialmente no município? Esquisito isso, hein? Em Amparo, exatamente, e o Rogério Catanese, eu não vou esquecer disso aí não, hein? Você falou que ia resolver isso aí em uma semana, já está fazendo um mês, quase. É isso aí. E o presidente da Câmara também, vai começar, viu, João? Você é um cara que eu tô respeitando aí, tô achando que vai fazer coisas diferentes aí. Agora, se você não colocar o Dil como presidente, faz favor, né? Foi ele que apresentou aí, hein? Não vem com churumelas, como diz o outro, né? Exatamente 15 horas e 55 minutos. Paulo Domingues, cadê o Murilo? Não veio hoje? Não, é mesmo, né? Ele já tá. Bom, ele tá devendo tanta cesta básica pra gente aqui, porque falta, né? Tem que. Não O recebe pior é cesta que o cara básica. nem liga, nem fala nada. É brincadeira. Acho que ele dormiu de novo. Dormiu, né? É um dorminhoco. Ele dormiu de novo. Ele está suspenso por hoje, então. Então tá certo. Semana que vem ele pode voltar, mas já perdeu a cesta básica. Tá certo. Paulo Domingos, seu destaque final. É da justa causa isso aí daqui a pouco. Daqui a pouco dá, né? Paulo Domingos, seu destaque final e até o próximo sábado. Bom, Conde, lembrando que hoje aí a banda, acho que é hoje, né? Que a banda Diz No More, aqui da cidade de Amparo, que tem o Marcão. Eles vão abrir lá na Red Eventos o show do Paralamas do Sucesso. Então aí o pessoal que gosta aí do Paralamas e também da banda Diz No More. Né? Diz No More. Tá? Uma grande banda. Estará se apresentando lá. Então, quem gosta de uma boa música, é só tá na Red. Hoje o destaque não é da cidade. E o destaque da nossa cidade é que amanhã continua aí o 1º de maio lá no Rio Branco, né, Conde? O pessoal que gosta E tem a Sinfônica também, né? Quem quiser ir na igreja. Sinfônica hoje. Aliás, uma falha tremenda Sinfônica. Eu recebi o release da Sinfônica dando como se fosse na sexta-feira, viu, Conde? Sexta-feira foi lá em Pedreiro. Então, sorte que nós conseguimos mudar isso aí. Vi na última hora, isso quase pronto para ser publicado, nós conseguimos evitar um erro grave aí no jornal, ia ser. Mas isso não foi um erro nosso, um erro foi mandado pela própria assessoria da Sinfônica de Municipal de Campinas. A todos uma boa tarde, um bom final de semana e até o próximo sábado com mais um Bala na Agulha. É isso aí, a gente vai ficando por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, a partir das 14 horas, com mais um Bala na Agulha. Na sequência, você fica com o campeão de audiência de todas as tardes da difusora. Ele está chegando, feliz e saltitando. O nosso querido compadre generoso, é um garoto, né? Um compadre generoso, com o melhor da música autêntica, a música popular, a música sertaneja. Essa sim é boa. Tchau, Amparo, e até o próximo sábado.
Você acabou de ouvir pela Rádio Difusora de Amparo, programa Bala na Agulha. Produção e apresentação, Conrad Adenauer.